Olá, estamos gravando hoje um vídeo importante para o projeto Encontros Piratas, que é a nossa base de dados sobre predação marítima no Atlântico Sul, dos séculos XVI aos séculos XIX. Eu sou o professor Adriano Diniz Comissoli, eu estou aqui com o professor Hugo Araújo e a professora Luísa Caiafo Valdez. Eu sou professor do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria, que é a instituição que abrigou o projeto AICA. E, primeiro, o Hugo Araújo, que agora é bolsista de pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Federal de Juiz de Fora. Correto, Hugo? Correto, Adriano, mas antes disso, eu fui bolsista de pós-doutorado do CNPq e da FAPERGS no projeto, ajudando a construir o site, a base de dados. Exatamente. O Hugo moveu a ideia original desse projeto, né? Veio propor a ideia, digamos que ele é o grande armador, né? Vou usar a expressão do curso, a primeiro movimentar esse projeto. E nós temos uma nova bolsista de pós-doutorado, uma bolsa do CNPq, a Luísa Caiafo Valdez, né? Que é doutora em História pela URGS e veio se integrar mais recentemente conosco. Oi, Luísa, tudo bem? Oi, tudo bom, Adriano? Tudo bem. Eu estou tendo um pouquinho de atraso entre imagens e sons, então quem estiver nos assistindo, se por acaso às vezes ficar uma pausa, é por causa disso, tá, gente? Bom, gente, então, para quem já vem acompanhando o Encontros Piratas, estivemos no ciclo de palestras em 2024, viemos fazendo algumas atividades de divulgação, apresentamos em congressos, palestras, uma série de atividades. E chegou a hora do grande produto do projeto, que é a base de dados sobre ação marítima, uso. Só que nós também temos que fazer alguns agradecimentos, temos que fazer algumas explicações sobre o projeto como um todo. Então, se o público me permitir manter o suspense por mais algum tempo, nós vamos primeiro explicar por que nós estamos com uma bolsista nova, né? Porque originalmente nosso bolsista de pós-doutorado era o Hugo, ficou até dezembro de 2024. Aí o Hugo foi atrás dessa outra oportunidade, essa bolsa, agora CAPES, né, Hugo? Isso, bolsa da CAPES, PIPD. E aí a FAPERGS e o CNPq nos autorizaram nos meses finais, estava bem nos meses finais do projeto, a gente nomear uma nova bolsista que veio a ser a Luísa Valdez. Tá? E aí eu já quero fazer um duplo agradecimento, um agradecimento para a Luísa, por entrar no projeto em poucos meses, né, mas já trabalhando bastante, já sendo muito propositiva. Muito obrigada, Adriano. O professor Fábio Kuhn da URGS, que disse, olha, a Luísa pode ser uma pessoa que vai ajudar no projeto. O Fábio é um amigo de longa data e uma indicação dele, eu disse, a Luísa defesa de doutorado, tem uma tese bem legal sobre a ocupação espanhola, dominação espanhola na vila de Rio Grande, né, propondo que Rio Grande deve ser entendida como uma vila e não só um interno na história portuguesa da vila. Bom, gente, vamos começar lembrando a todos o que é esse projeto. Acho que a primeira coisa a explicar é sobre predação marítima, a expressão predação marítima. Sim, predação marítima compreende toda aquela ação que corsários e piratas e uma série de outros agentes também podem realizar em relação a roubo de embarcações, saques de vilas, em alguma medida até algumas formas de contrabando se enquadram nisso, né? Sempre que isso tem a ver
motivado pela via marítima, né? A gente enquadra isso como predação marítima. É um termo geral que ajuda a entender esse fenômeno histórico que é muito marcante na era moderna. E agora a gente estabeleceu de fazer uma base de dados de acesso público justamente sobre esses casos de predação marítima contra a soberania portuguesa do século XVI até mais ou menos o primeiro terço do século XIX. Né? O século XIX é uma parte dele, até 1830, mais ou menos. Isso. A base de dados ela tem uma motivação historiográfica, né, Adriano, que que não existem muitos estudos que reflitam sobre o ponto de vista português dessas ações, com fontes escritas em português, principalmente, né? A base surge com esse intuito de coletar informações e disponibilizar informações para promover um debate, promover novos estudos que reflitam sobre essa área, né? Então, quando a gente fala de Atlântico português, a gente não está falando só sobre Brasil e Portugal, a gente está falando sobre a costa ocidental da África, sobre as ilhas no Atlântico, né? As ilhas portuguesas, os arquipélagos do Açores, da Madeira, Cabo Verde, enfim, uma série de espaços que são interligados por dinâmicas de comércio, o próprio tráfico escravo, né? Então, é um espaço muito interligado, muito dinâmico, e que foi alvo ao longo de todo esse período de ondas de predação marítima. Muito bem, muito obrigado, Hugo. E, Luísa, tu que se integrou ao projeto mais recentemente, o que te ficou incumbido de procurar sobre essa predação marítima e o que tu tem notado até o momento? Bom, primeiro, obrigada aí, né, que apesar de há pouco tempo ter entrado aí, mas houve a confiança, né, e é um projeto que eu estou acompanhando faz tempo nas redes sociais, então é super interessante acompanhar ele do lado de dentro, né. O que me deram para trabalhar, né, tem tudo a ver, inclusive, com coisas que eu já trabalhei na minha tese, né, inclusive esse pós-ocupação espanhola, né, na ilha de Santa Catarina, ou seja, final da década de 70 do século XVIII adiante, né? E isso, né? A documentação que os ofícios, né? E as comunicações oficiais entre o governador e o vice-rei, o governador da ilha de Santa Catarina, né? E o vice-rei do Brasil do momento, né? E o que eu tenho encontrado é bem documentação bastante rica, na verdade, em muitas informações diversas, porém, no que respeita à informação sobre predação marítima e sobre embarcações de corsárias e tal, é uma informação bastante fragmentada, né? Então, o que a gente tem que fazer é ir recolhendo dado num ofício, dado um pouco de outro dado no outro ofício, né? Indícios dessas embarcações, desses acontecimentos, por exemplo, avistamento, né? Para poder compor uma informação mais completa, fazer uma entrada dentro da base de dados. Mas assim mesmo tem sido bem interessante, né? A diversidade de material que tem se achado de qualquer maneira. Que legal. Que bom que tu está se divertindo também aí com a busca. Certamente. Bom, agora chegou aquele momento. Chegou aquele momento de falar dos nossos patrocinadores, Hugo. Deixa eu colocar aqui. Isto. Bom, o nosso projeto, ele contou com o financiamento da FAPERGS e CNPq, através do edital 07/2022, que é de fixação de jovens doutores no Brasil. E também foi contemplado no edital universal CNPq, o número 10 de 2023. Nós somos muito gratos, tanto à FAPERGS quanto ao CNPq, nos ofereceram meios da gente conduzir o projeto, adquirimos computador, adquirimos livros que já foram entregues, já foram doados para a biblioteca do Centro de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal de Santa Maria. Também tivemos a oportunidade de contar com recursos para participar de congressos, e através do edital universal, nós temos o
as verbas para organizar um livro, que está sendo organizado agora durante 2025. Tá? Ainda não sabemos se ele vai ficar todo pronto a edição em 2025 ou início de 2026, mas ele é resultado do nosso ciclo de palestras que ocorreu em 2024. Então, todos os palestrantes vão participar com um capítulo. Tem um ou outro que estão combinando de escrever um capítulo conjunto, e tem mais um ou outro nome que nós estamos convidando para integrar. Mas tudo isso é devido a essa tríplice ajuda da Universidade Federal de Santa Maria, da FAPERGS e do CNPq. Eu também quero agradecer, aqui avançando no nosso slide, quero agradecer a nossa equipe. Nós temos uma equipe mais oficial que está nos projetos, porque foi a equipe que nós encaminhamos na época dos projetos foram enviados, mas também tem uma série de nomes que foram incorporados. E hoje eu gostaria de ler esses nomes textualmente, Hugo. Não sei se tu se opõe, porque todos eles nos ajudam muito. Sim. O primeiro é uma pessoa muito valorosa para ti e para mim, que é o nosso amigo Murilo Dias Winter. Ele foi sempre um leitor crítico, sempre sugeriu coisas, sugeriu leituras. Uma pessoa, então, que, embora ele não conste no papel do projeto, ele nunca deixou de estar presente. Tá? Ele estava na cena do crime. Exatamente. O Murilo hoje é professor na Universidade Federal da Fronteira Sul, do campus de Erechim. Tá? Também está conduzindo um outro projeto. Nós vamos querer saber do projeto dele também. Mas eu diria que ele é mais do que um membro da equipe, né? Ele está aí desde antes do projeto existir. Outra pessoa super importante é o professor Fabrício Prado, do The William and Mary College, nos Estados Unidos, que é o nosso integrante internacional do projeto, faz um papel de consultor, mas que também foi bastante importante, né? Trazendo ideias, trazendo sugestões documentais, bibliográficas. Foi alguém que esteve num diálogo constante conosco. Depois, o Eduardo Sartoreto e a Camila Costa Queiroz, né, que são pessoas queridas nossas, estão fazendo as suas teses de doutorado atualmente. Também a Kellen Lopes, com quem tu já escreveu um artigo importante, eu diria até um artigo inicial na articulação desse projeto. Lembra a revista e o título do artigo para dar uma palhinha para o pessoal? A diversidades e reivindicações dos homens dos mares, não é dos homens dos mares, não, mas enfim, é alguma coisa assim, está na revista... Dos marinhas, não é? Eu acho que está os marinhas. Isso. Marítimo. A diversidade, isso. A diversidades e reivindicações dos marítimos está na revista Mundos do Trabalho, saiu em 2022. É um artigo bem legal, vale a pena o pessoal conferir. E vai ser fácil de achar, porque no site da base de dados o pessoal vai poder conferir a produção aqui do grupo. Também queria agradecer a Maria Eduarda Medeiros Brandão, que é doutoranda lá na Federal de Pernambuco. Tem um trabalho interessantíssimo sobre predação marítima, envolvendo investidores italianos do norte da Itália, predadores ingleses. A nossa amiga Elizabeth Vieira, que está terminando o mestrado dela na Universidade Federal Fluminense. O nosso amigo Rômulo Vale Salvino, que está fazendo pós-doutorado na UNB e, através do seu estudo sobre os correios marítimos, tem encontrado vários casos relevantes. O professor, e se não me engano é capitão de fragata, Marcelo Loureiro, da Escola Naval. O doutorando Hélio Elias Jaber Filho, que faz o doutorado pela USP, tem um trabalho que envolve corsários da região do Maghreb, né? Mas a parte do Maghreb mais banhada pelo Atlântico. E alguns jovens que estão ali cursando a graduação na UFSM, o Leonardo Albano Felice, a Luciele Gradaski, Gabriel Scussel e o Thales Capaverde, que trabalham como voluntários em iniciação científica. Também o Ronald Latarulo,
que é um professor já formado, que está conduzindo-se para o mestrado, tem nos auxiliado também. E, é claro, não podemos deixar da nossa amiga Luísa, podemos deixar de falar da nossa amiga Luísa Caiafo Valdez. Então, essa equipe aqui é bastante dedicada e tem reunido esses casos que, então, alimentam a base de dados. Tá? Eu agradeço de verdade a todos vocês. Tá? Infelizmente, nós ainda não conseguimos bolsas para todos, vamos continuar batalhando para isso, certo? Mas esse trabalho não teria se realizado sem o esforço de muitas pessoas. Quando a gente brinca dizendo que tem uma tripulação, cada um faz uma tarefa, é realmente isso que vem acontecendo nesse projeto. Hugo, temos alguma questão conceitual ou será que já podemos mostrar a nossa estrela da noite? Eu acho que não, sem mais delongas, né? Vamos mostrar como ficou o site. Uhum. Bom, essa é a página inicial do site, né? Onde a gente já vai conhecer a base de dados e a gente já vai ser apresentado aos nossos números provisórios, né? Por enquanto, a base de dados tem 629 entidades, né? Registros individuais, e esses registros individuais são de vários tipos, como vocês podem ver aqui, tá? E esse número vai só crescer ao longo dos próximos meses. Eu quero, nesse momento, apresentar um pouco o mapa do site, onde que a pessoa se orienta para ela começar a navegar aqui. Não tem muito mistério, mas é sempre bom indicar. Então, eu acho que um bom jeito é a pessoa começar conhecendo pela apresentação. Tá? Aqui vai ter a discussão do projeto. Se a pessoa quiser conhecer o que essa equipe que o Adriano acabou de apresentar produziu e organizou, é aqui que a pessoa tem que vir para ver as nossas apresentações, para ver os artigos, capítulos de livro resultantes dessas pesquisas, teses e dissertações, para conhecer o nosso ciclo de palestras, para assistir um mini curso introdutório sobre a história da predação marítima, né? Um mini curso que a gente ofereceu o ano passado e ele está na íntegra online, para quem quiser assistir, e conhecer também as referências bibliográficas que a gente acumulou ao longo do projeto. Tá? Não vou entrar em cada uma dessas páginas, vou só entrar aqui na apresentação, e aqui ela é uma apresentação um pouco mais clássica, a gente enuncia um pouco o problema de pesquisa, cita a bibliografia, a gente apresenta algumas tabelas com dados da predação marítima que ilustram essa ideia que o Adriano começou falando sobre a persistência, a recorrência do fenômeno, né? A gente consegue mostrar como, em vários períodos da história, o problema da predação marítima ele se fez muito presente e interferiu, né, nas dinâmicas políticas. Também uma tabela com alguns dos saques, né, que piratas e corsários realizaram ao longo da história. E tudo isso muito explicado, muito referenciado, né? É um projeto de história que preza muito pelas fontes, pela bibliografia e por um diálogo transparente. E, bom, para quem quiser conhecer a estrutura, é essa aba base de dados. Aqui, na caracterização, a gente vai ter uma explicação sobre como os dados foram organizados e coletados. Né? Aqui em entidades, a gente vai explicar o que é cada uma das entidades que compõem a base de dados. Isso aqui é muito recomendado que quem quer fazer pesquisas na base de dados consulte isso aqui antes para conhecer os campos de informação e poder tirar um melhor proveito das ferramentas de busca. As páginas temáticas, elas apresentam alguns estudos de caso que nós selecionamos para ilustrar, né? E o Database Description é uma função para os usuários estrangeiros entenderem um pouco do que se trata o projeto, né? Eventualmente, no futuro, a gente pode ter uma versão traduzida do site, mas
provisoriamente a gente tem uma explicação mais resumida aqui, tá? Vou só mostrar rapidamente essa página de caracterização, que é onde a gente explica algumas questões conceituais sobre a base de dados, sobre ela ser uma base de dados relacional, né? A forma como as informações elas se relacionam, né? Quais são as entidades que estão presentes, alguns tipos de convenção que nós adotamos ao longo do trabalho da coleta de dados, sobre como vão ocorrer as atualizações, né, a incorporação de novas informações, a correção, o acréscimo, né, de informações, e uma parte que eu acho muito importante, que é como citar os resultados da base de dados. Aqui tem vários exemplos de como você pode se referir aos resultados que você consultar. Tá? E também tem uma questão de transparência, como a base de dados ela foi feita utilizando ilustrações, ícones que estavam em acesso disponibilizadas para uso livre, né? Aqui a gente faz a referência dos artistas que criaram e onde estão as artes originais. Tá? Hugo, estaciona ali um instante na parte de como citar, antes de sair. Já clicou para sair? Não, para ali na parte de como citar. Ah, tá, obrigado. É importante dizer que esse não é um projeto só para a gente chegar e apresentar as nossas conclusões. A parte da base de dados, a gente espera que seja uma plataforma para outras pessoas também utilizarem. Tá? E então, vou buscar essas informações e o modo de citar vai dar a legitimidade, a credibilidade dos demais trabalhos. Parecido com, por exemplo, existem outros projetos. Eu penso agora no Slave Voyages, né, que é um projeto de alcance mundial. Penso também no Impressões Rebeldes, né, que o pessoal utiliza bastante. Tá? Então, é importante destacar um pouco essa parte, porque às vezes as pessoas vão localizar informações e podem ficar em dúvida de como referenciar. Então, ali na parte base de dados, caracterização, como citar, as pessoas localizam essa informação. Obrigado, Hugo. Desculpa interromper. Imagina. Perfeito, Adriano. Acho que uma outra coisa que agora a imagem estava carregando a primeira vez, né? Aqui tem um exemplo de como que as entidades vão se relacionar dentro dessa base de dados. Né? Então, a gente tem um pirata e as relações que ele tem com as presas, os navios que ele rouba, né? Mas a gente também tem as expedições, né? As operações militares que foram atrás desse pirata. Isso é só um exemplo de várias formas como esses dados se relacionam. Essa é a aba de pesquisa, é onde vocês podem consultar efetivamente os dados que nós coletamos. Tá? Aqui ela possui alguns tipos de pesquisa, uma pesquisa puramente textual, uma pesquisa que apresenta também uma visualização do mapa, né, com os dados georreferenciados, uma pesquisa que é uma combinação de pesquisa textual e visualização de rede, né, mostrando as relações entre os dados. E aqui nessa última aba, vocês visualizam um grande emaranhado da base de dados, que são as relações, tá? Entre as várias entidades. Mas, para dar um exemplo claro, essa é a entidade presa, né? São navios que foram roubados ou capturados por piratas e corsários, e aqui vocês têm as ferramentas para filtrar e buscar informações mais precisas. Tá? Quando você clica numa entidade, automaticamente ela já carrega todos os resultados. Tá? Aqui no caso, entidade presa, nós temos 373 resultados. É muita coisa. Você pode ir olhando um por um, se você tiver curiosidade, mas a maioria das pessoas está interessada em alguma coisa específica, tá? Como, por exemplo, em navios que foram roubados por holandeses. Então, eu vou filtrar a informação e aquele número já vai reduzir um pouco, tá? Já reduziu de 373 para 256. Tá? Ainda assim, é um número grande.
eu poderia filtrar aqui por um período de tempo específico, tá? Porque nós temos aqui praticamente 100 anos de capturas holandesas registradas na base. Mas eu vou fazer uma opção diferente. Eu vou filtrar pelo tipo de carga, tá? Vamos ver os navios que os holandeses roubaram que carregavam escravos. E aí esse número já é mais reduzido, tá? Vou ter 10 até o momento, tá? Também bastante espaçados ao longo do tempo. Uma outra forma, deixa eu limpar aqui os filtros de pesquisa, voltar com os dados. Uma outra forma de consultar pode ser aqui, na pesquisa por visualização do mapa, né? Eu posso, deixa eu só carregar os dados, só dar uns segundos aqui. Bom, essa é uma opção para buscar por uma região geográfica específica, tá? Então, isso aqui, tá? Bom, eu vou marcar uma região específica e recuperar todos os dados que vêm dali, tá? Todos os dados georreferenciados referentes a uma região. E aí, isso vai filtrar os resultados que eu já tenho. Bom, uma vez que eu delimitei a região geográfica, né, ele recupera para mim todas as entidades que têm informação dessa região. Então, nessa parte do Golfo do Benin, né, próximo a Angola, da Costa do Ouro também, é uma área que foi muito intensa de tráfico escravo, né? E aqui são todas as informações referentes a capturas de navios nessas áreas, tá? Então, nós temos 25. Esse é um dos exemplos. Se eu quiser, eu clico e vou acessar a ficha com as informações, tá? E aí eu vou ter o nome do navio, quem era a tripulação, de onde esse navio vinha, para onde esse navio ia, né? E as fontes da onde eu retirei aquela informação. Vou dar um outro exemplo de busca textual. Essa entidade é a entidade Pirata, Corsário, Armador. É uma entidade que reúne informações biográficas desses agentes da predação marítima, né? São entidades que na base de dados elas tendem a ser bastante detalhadas e complexas na medida que a gente vai acumulando informações sobre esses indivíduos. Algumas entidades, é verdade, vão ter poucas informações porque pouco se sabe sobre essas pessoas. Mas aqui eu quero mostrar também uma função específica dessa entidade, que são as etiquetas. Eu posso filtrar por um período temporal específico, vamos supor que eu me interesse só pelos corsários do século XIX, e se eu clicar nessa etiqueta, ele já aplica esse filtro, né? Vou ter 7, mas eu poderia aplicar também, deixa eu limpar o filtro, poderia aplicar um filtro de nacionalidade, né? Então eu poderia interessar nos corsários norte-americanos. E aí eu vou ter os dados deles aqui. Eu vou clicar num aqui que eu sei que tem bastante informação, né? Nós temos inclusive a cara do sujeito, que pode ser acessada se você clicar e visualizar aqui, né? Mas a gente vai ter informações relevantes, como data de nascimento, local de nascimento, data de morte, os navios que ele comandou, os navios que ele capturou, né? E informações biográficas sobre a vida e a atuação desse indivíduo, bem como as referências bibliográficas e documentais que mencionam esse indivíduo. Tá? Eu poderia fazer também a busca. Deixa eu fazer aqui. Sim.
Diga. Deixa eu fazer uma observação. Por favor, baixa um pouco ali por onde aparecem as presas desse corsário pirata, por favor. Ó, aqui, as presas que estão em azul são as que nós temos relacionadas na base de dados. Não são necessariamente todas as que o sujeito fez na sua carreira. São aquelas que nós conseguimos localizar e abrir uma outra entrada na entidade presas. Tá? Desculpe, Hugo, é só para valorizar isso, para ficar essa informação, que não são necessariamente todas, em alguns casos não temos todos, mas aquelas que nós já localizamos e já lançamos na base de dados. Obrigado, Hugo. Perfeito, Adriano. E, como o Adriano bem observou, se você quiser consultar, você clica e a entidade vai se abrir, tá? E aí você consegue saber um pouco mais sobre essa relação, esse evento que está registrado aqui na base de dados. No caso, a gente tem o navio Grão-Pará, que carregava moedas de ouro e pratas avaliadas em $300 mil, uma verdadeira fortuna no período, né? E que era um navio que ia do Rio de Janeiro para Lisboa, foi capturado e vendido em Baltimore, nos Estados Unidos. Tá? Esse é só um exemplo que mostra como a base de dados relacional ela vai reunindo informações de modo linkado, tá, entre as entidades. Isso é importante para a gente fazer vários tipos de perguntas para esses dados e vários tipos de análise. A gente pode analisar só as presas, né, só esse tipo de entidade e o tipo de informação que ela traz, ou a gente pode cruzar essas informações com as outras e perceber as dinâmicas que permeiam a predação marítima, né, se formando ali na nossa frente. Bom, eu não vou ter como esgotar aqui as possibilidades de busca e de pesquisa, eu tentei fazer isso de modo simples, só para mostrar mesmo um pouco essa dinâmica, tá? Eu acho que é importante também destacar essa outra questão aqui. Esse campo, busca em todas as entidades, é um campo de busca textual que relaciona informações sobre um termo, uma palavra-chave que me interessa e que eu queira saber se está presente em todas as entidades, né? Vamos jogar aqui a palavra holandês, porque, como eu já mostrei antes, é um dos termos mais frequentes na base de dados, e aqui a gente vem todas as informações, todas as entidades que a palavra holandês está presente, tá? E aí a gente pode, eventualmente, ir filtrando e separando para chegar nas informações que a gente quer. Joia? Esse foi um exemplo de como fazer busca na base de dados. Outras partes importantes do site. O Adriano apresentou nossa equipe do projeto, e aqui vocês podem ver de novo os nomes de todos e consultar o currículo Lattes ou o ORCID de cada um. Tá joia? A equipe inteira está aqui. E eu acho importante também destacar um pouco a aba Contato, porque nessa aba ela tem não só as nossas redes sociais, né, Facebook, Instagram, ela tem também um link para o nosso canal do YouTube, que a imagem está carregando aqui, mas ela tem o nosso contato por e-mail e ela tem um formulário. Esse formulário é um formulário para sugestões, para aprimoramento na base de dados, correções, eventualmente você encontrou alguma informação errada, algum erro de digitação, enfim, né, qualquer coisa que você identifique como errada, você pode clicar esse formulário e indicar para nós, para que a gente corrija a informação. E se você que está acessando o site do projeto acha que a sua pesquisa tem algo a contribuir, ou que você tem interesse em começar a trabalhar e gostaria de se somar a nós,
você pode preencher o formulário também, indicando o seu interesse, que a gente vai entrar em contato com você. Tá? Vou retornar aqui para a página inicial. Nessa ideia de pessoas que podem se interessar. Acessa ali a parte que mostra a produção do grupo, porque eu acho que pode ser, para muitos, pode ser um primeiro contato com esse assunto. A gente está desafiando um pouco a ideia de simplesmente chamar de pirataria ou estudar o curso. Estamos trabalhando com essa categoria de predação marítima, né? E acho que os trabalhos dos vários participantes ajudam a entender duas coisas. A ideia de predação marítima em si e também o que é possível fazer com esse tipo de dados. Muita gente talvez pense que o assunto da pirataria seja um assunto um pouco alegórico, né? Um pouco exótico até, mas eu acho que a quantidade de trabalhos e o formato, que eles são diferentes entre si, acho que é importante a gente destacar isso. Os vários autores têm abordagens próprias, que dialogam, mas não são simplesmente reproduções do tipo, um está estudando um período de 20, 25 anos, o outro está estudando em outra região. São assuntos com questões próprias, né? E acho que tem uma riqueza no tipo de estudos. Então, eu vou valorizar aí os trabalhos que já existem. Alguns deles são, inclusive, anteriores à própria base de dados, ao próprio projeto da base, o projeto contra os piratas, tá? E que, inclusive, incentivaram a gente a conduzir esse projeto. Já estavam surgindo trabalhos nesse sentido. E o projeto Contra os Piratas teve a boa felicidade de vir a conhecer trabalhos que estavam sendo conduzidos de forma autônoma, mas que tinham condições de conversar com ele. E com isso, eu também quero incentivar que as pessoas entrem em contato conosco, porque é um projeto que vai se beneficiar de conversar com quem já fez algo, quem quer fazer algo. Obviamente, como vocês observaram, sempre vão as referências de onde saiu cada informação, tá? Essa é uma base de dados de uso público, portanto, tudo tem que ser muito transparente, como o Hugo fez questão de demonstrar. As referências dos trabalhos, então, vão a cada entrada. Ninguém está se apoderando de informação, né? Nós trabalhamos piratas, mas não agimos como eles. É importante destacar isso. Então, todo mundo vai ter o seu material respeitado. Assim como nós entendemos também que algumas pessoas podem querer primeiro completar o seu trabalho de pesquisa para daí contribuir. Nós vamos saber esperar, mas se quiserem conversar conosco para trocar ideias, sugestões de leituras, nós estamos disponíveis. A gente tem aprendido muito o poder do trabalho coletivo nesse projeto, né? É realmente uma coisa como uma tripulação de navio, que cada um fazendo essa parte, todos estão se deslocando para frente. Então, eu queria, através do destaque da produção dos integrantes, eu queria destacar, na verdade, isso, né? A capacidade do projeto articular trabalho coletivo. E, com isso, quero fazer duas perguntas. Só queria mostrar uma coisa, só para não perder o gancho do que você falou. Muita gente, durante o ciclo de palestras, procurou a gente buscando referências. Se a gente podia indicar referências bibliográficas, né? A gente sempre indicou, mas agora também a gente quer oferecer uma ferramenta que é eles pesquisarem as referências que a gente acumulou. Tá? Então, nessa aba aqui, produção, a última, referências bibliográficas do projeto, as pessoas podem fazer as buscas e acessar as informações, as referências desses textos que a gente foi acumulou. Aqui está organizado pelos mais recentes que foram incluídos, né? Esse ano a gente já tem quatro textos incluídos aqui, mas as pessoas poderiam buscar aqui qualquer coisa. Vamos jogar aqui Rio da Prata. Vamos ver o que aparece. Aparece o trabalho do Eduardo Sertoreto,
da Maria Verônica Secreto, da Roshana Nakashima, enfim, tá? É uma ferramenta muito rápida, como vocês estão vendo, e muito interessante. E eu posso clicar e ver o abstract, eu posso clicar no link e acessar, se for um artigo, né, se for uma análise de eventos, né? Evidentemente, nós não vamos ser piratas e disponibilizar a obra completa quando ela tiver direitos autorais, tá? Mas aqui a pessoa consegue saber e ir filtrando e identificando aquilo que interessa ela mais imediatamente. Excelente, essa parte ficou muito boa, bastante necessária, né? Principalmente o pessoal saber, por onde eu começo, quais são as referências de vocês, está tudo colocado aqui. Tá? Esse é algo que eu quero destacar da proposta original que o Hugo apresentou, que é essa ideia de ciência aberta, né? Da coisa estar disponível para quem quiser saber mais. Tá? Nós temos falado muito de combater a desinformação, e uma das formas me parece ser essa, né? Ser o mais transparente possível, ser o mais didático possível quanto ao modo como se constrói ciência. E me parece que o elemento das referências é fundamental nesse sentido. Hugo, quero te fazer uma pergunta que acho que todo mundo vai fazer, que é: com quantas entradas nós estamos nesse momento em que a base vai ao ar? Por favor. Então, eu vou mostrar. Nesse momento, estamos com 629 entidades, né? Dessas, 373 são presas, são navios portugueses que foram capturados ou roubados por piratas. Nós temos 68 informações de navios, que podem ser navios de piratas, de corsários, ou navios que se engajam na perseguição e no combate de piratas e corsários. 57 verbetes biográficos sobre piratas, corsários e armadores. 46 relatos, né, não são relatos individuais, são entradas de vários relatos, geralmente impressos, escritos por viajantes, por corsários e por piratas, que atacaram ou registram eventos contra portugueses. 21 expedições, né, operações militares de defesa da costa e de combate à pirataria. Esse é uma outra ideia original do projeto, né, era tentar entender um pouco as políticas de defesa, então essas informações aqui ajudam nisso. Avistamento, que são informações, muitas vezes, como a Luísa comentou, as informações elas são fragmentadas ou muito curtas, e a gente consegue, inclusive, aproveitar informações assim. São as notícias de que, olha, vi um navio pirata, né? Então, geralmente, a gente tem uma descrição mínima, um local e uma data, né? Eventualmente, ao relacionar essas informações, a gente pode ir acumulando mais informações e complexificando essa entidade, né? Notícias fazer uma são... interrupção. Claro. Esse dos avistamentos é quando a gente ainda não sabe se isso vai gerar um saque ou um apresamento de navio. Porque nós temos essa informação. Foi avistado um navio corsário, digamos, francês, no dia tal do tal, em tal lugar. Só sabemos isso. Essa é uma entidade que eu valorizo muito, porque ela acabou sendo uma sugestão, algo da nossa iniciação científica. Em particular, a Luciele e o Leonardo trouxeram como um problema, que eles observaram, e teve que ser criada uma entrada nova, né, uma entidade nova. Desculpa, Hugo. Por favor, retoma. Perfeito, Adriano. Perfeito. Mais adiante eu vou destacar outra que eles também sugeriram, né? A contribuição deles foi importante. A gente também tem notícias, que são trechos de notícias referentes à predação marítima, que foram publicadas em periódicos, em jornais da época, tá? Em jornais brasileiros, espanhóis, ingleses, norte-americanos, franceses, né? Enfim, onde a gente localiza a notícia, a gente pega e registra, tá? Essa é uma outra forma de perseguir essas informações. Os saques são eventos
da predação marítima que ocorrem em terra, né? Então, se as presas ocorrem no mar, os saques ocorrem em terra, geralmente roubando vilas, cidades, né? E eles registram isso, registram informações sobre quando o ataque ocorreu, se tinha alguém defendendo, o que foi roubado, o resultado daquilo. Outra que foi uma proposta dos meninos foi essa entidade proposta, né? Porque eles acharam várias informações de súditos propondo políticas, estratégias para combater e para lidar com o problema da predação marítima, né? E inicialmente isso era algo que a gente não havia pensado, não havia criado uma estrutura na base de dados para comportar isso, né? Então, graças à sugestão deles, a gente pensou numa entidade para abrigar esse tipo de informação que está relacionada também com aquele eixo de tentar entender as políticas de defesa dos portugueses. E, por fim, uma entidade que ainda vai crescer bastante, né, à medida que a gente vai acumulando informações, que são os prisioneiros. São esses piratas e corsários que foram capturados em terra ou no mar, né, e dos quais a gente possui algumas descrições ou características, ou consegue saber onde eles atuaram, como eles foram capturados, né. Esse conjunto de entidades que existe hoje já movimenta vários dos trabalhos que a gente listou, e é muito provável que venham a surgir novas entidades, né, no decorrer do projeto. Hugo, eu Sim. Quero destacar uma coisa, por exemplo, como tu demonstrou no exemplo e no exemplo conceitual, por exemplo, se alguém acessar uma entrada em empresas, pode eventualmente ser redirigido, pode seguir as conexões para achar, por exemplo, piratas, navios piratas, expedições que os perseguiram, né? Existem uma série de interligações. Nem todas as entradas têm necessariamente uma relação, mas sempre que possível se criam relações, correto? Correto. Esse é o nosso sonho, né? Que todas as entradas sejam relacionadas, que todas as informações possam ser mais completas possíveis, né? Para alguns casos nós temos bastante dados, e para outros essas informações elas são escassas mesmo, né? E tem casos que são interessantes, que eles começaram na base de dados como uma informação curta, e no decorrer do projeto eles foram ganhando corpo à medida que a gente foi achando mais e mais informação sobre aqueles casos, né? Isso tem a ver com a nossa metodologia de pesquisa de utilizar vários tipos de fonte e se guiar por filtros básicos, como o nome do navio, nome do capitão, data, local que ocorreu, né? A gente procura ser bastante rigoroso de verificar todos esses critérios antes de relacionar os casos, né? Então, vamos nos dirigir para a fase final da nossa apresentação com uma pergunta. Já acabou? Vimos tudo que tem de predação marítima contra portugueses no período? De jeito nenhum. Tem muita coisa para ver ainda. Muita. Isso aqui são apenas... Então, pode falar, Luísa. Eu mesmo, né, ainda estou no projeto aqui, recém começando, e ainda tem muita coisa para ver aí. Então, só da minha parte ainda tem muita coisa para entrar online também. E mais o resto da equipe que está trabalhando também, né? Então. Perguntar para a Luísa, dá uma palhinha, hoje o pessoal está mandando em inglês, né? Spoiler, o que tu está começando a localizar, um vocábulo, uma palavra que já começou a nos deixar com a pulga atrás da orelha. Pode mencionar, por favor? Exatamente. Eu comecei a encontrar algumas embarcações portuguesas, né? Vinculadas à majestade, né, a sua majestade, ao rei de Portugal, que são denominadas corsárias, né? Então, essa nomenclatura começou a aparecer para denominar alguma embarcação, alguma que outra embarcação, né? E
está gerando bastante inquietação da nossa parte, né, para entender um pouco o que é, né, do que consistia, como atuavam, né, essas embarcações aí que nas fontes estão aparecendo, agindo de forma variada, na verdade, né. Nós estamos curiosos para saber se é um corsário bem clássico, com carta de corso, atacando Exato. inimigos do rei de Portugal, ou se é alguma coisa que a gente ainda não conhece. Tá? Mas estamos começando a localizar corsários portugueses. Só que isso aconteceu bem recentemente. Não tinha como a gente fazer lançamentos ainda na base de um modo substancial. Tá? Além disso, o que mais o pessoal está levantando, Hugo? Sobre aquela entrada notícias, o que mais que vem por aí que ainda não entrou? Olha, tem bastante coisa interessante. Os meninos estão trabalhando sob supervisão do Adriano com os jornais portugueses, né, do começo do século XVIII, principalmente ali no período da chamada Era de Ouro da pirataria, e a gente quer saber como que os jornais portugueses registraram isso, né, e se eles trazem algumas informações que possam acrescentar aos dados que a gente já levantou, né. Isso é uma das coisas que estão para vir, mas eu acho que também vale falar dos trabalhos de doutorado dos membros da nossa equipe, né? Então, esses a gente vai ter que esperar um pouco mais, mas a gente tem certeza que vem muita coisa boa por aí, dessas pesquisas. Sim, o Gabriel e o Thales estão vendo a Gazeta de Lisboa. Esses dados ainda não foram lançados, só alguns dados de teste, e eles já mencionaram, por exemplo, que eles veem muitas notícias relacionadas ao corso muçulmano do norte da África. Por exemplo, aparece muito no século XVIII, corsários vindos da cidade de Salé, que hoje é no Marrocos, que é o que está no trabalho do Hélio Jaber, só que o Hélio trabalhou no século XVI. Então a gente começa a ver aí uma duração maior desse corso muçulmano, corso magrebino, ou berbere, né? Então, nós temos aí para ver alguma coisa, ainda nem sabemos quanto, né, Luísa? De navios corsários portugueses que estão sendo localizados a partir da ilha de Santa Catarina e sua conexão com o Rio de Janeiro. Temos alguma coisa que virá da Gazeta de Lisboa, certo? Temos alguns dados também recentes que são sobre ações de defesa portuguesa, organização dos comboios e de algumas expedições, né, para o finalzinho do século XVIII para o ano de 1800. São dados que surgiram na última semana, gente. Então, a gente não está escondendo nada, que realmente surgiram quando a gente estava correndo para ver se achava mais alguma coisinha. Parece que chegou a frota de Lisboa, chegou com um monte de coisa para nós. Então, nós temos bastante coisa para incorporar. E é importante dizer que é muito complicado achar esses dados, conseguir listá-los corretamente, por isso demora um pouquinho para a gente lançar. Assim, eu queria falar das expedições que o Hugo e um deles, uma vez o Hugo e a Elizabeth, já fizeram transcrição crítica de regimentos de expedições, né? Está lá na lista dos materiais, e é um material, então, que é documental, que o pessoal pode usar também para elaborar suas próprias perguntas. Eu fiz essa pergunta do que vem por aí, porque acho importante a gente deixar bem explícito que o projeto não acabou. Tá? Nós temos agora uma base de dados, ela continuará sendo alimentada, nós temos dados que nós estamos bem empolgados para lançar. Alguns desses trabalhos de doutorado também estão trabalhando dados que mais adiante vão permitir a gente lançar na base. Nós temos a dissertação de mestrado da Elizabeth, que está para ser defendida, inclusive, no dia 13 de março, tá? E a partir daí também esses dados vão poder ser lançados na base. A Elizabeth é uma parceira nossa. E temos alguns dados, inclusive, que já nos permitem algumas conclusões e algumas reflexões historiográficas.
Eu acho que nós temos duas conclusões no momento. Uma, que foi extremamente recorrente a ação predatória marítima sobre Portugal no Atlântico. Tá? Nós não temos só aqueles relatos mais elaborados, aquelas expedições que geraram livros de época, mas nós temos muitos casos pequenos. Né? Portugal se incomodou muito com a predação marítima desde o século XVI até 1830. Aí, tá? Mas também, a segunda conclusão é que Portugal procurou responder a essa predação marítima sempre que possível. Consegue comentar um pouquinho isso para nós, Hugo? Tu que propôs a questão da defesa, em primeiro lugar? Sim. Como o Adriano falou, uma vez que o problema era constante e afetava diretamente o comércio português, que era, né, o coração do império, a monarquia buscou várias formas de tentar minimizar o problema. E era um grande desafio porque Portugal não possuía uma grande armada, não podia dispor de vários navios para patrulhar esses espaços. Principalmente no século XVI e XVII, isso era algo extremamente oneroso e estava realmente longe das possibilidades práticas da monarquia. E o que a monarquia procurou fazer, então? Ela procurou incentivar iniciativas locais de defesa. Então, promover o engajamento da população local ou a cooperação da população local com as autoridades para criar políticas de defesa, políticas de vigia costeira para alertar quando navios suspeitos se aproximassem. Aqui eu não vou nem falar de uma coisa que é óbvia, que é a construção de fortalezas em pontos importantes, estratégicos, isso ao longo da faixa litorânea inteira, e isso ocorre ao longo de todo o período, né? Essas fortalezas são construídas, reparadas, ampliadas, né? Enfim. O uso de navios guarda-costa em momentos diferentes e em formatos diferentes, né? Muitas vezes uma expedição de resposta a um ataque, outra vez, em alguns momentos, operando de modo mais rígido, mais fixo, né? Navios que eram próprios para isso, que ficavam prontos para sair e patrulhar ou para esperar as frotas chegarem, comboiar ou levar as frotas até determinados pontos. Enfim, eu tenho percebido mais recentemente que a atuação de comunidades costeiras, e isso envolve brancos pobres, negros escravizados e livres, população indígena, foi essencial na defesa. Muitas vezes foi a primeira linha de defesa contra investidas de estrangeiros que produziam algum tipo de hostilidade, né, de ato hostil, de roubar, saquear, de tentar invadir. A maioria dos casos de piratas capturados que nós temos foram essas comunidades que conseguiram render e capturar ou derrotar e afugentar esses piratas. Então é interessante ver como que a resposta portuguesa ela foi uma resposta que soube utilizar esses recursos locais. Às vezes de um jeito um pouco improvisado, né? Muitas vezes essas políticas elas eram interdependentes, então se alguma coisa falhava, dava um efeito dominó e o resto falhava, né? A Elizabeth ela falou isso no artigo recente dela, né? Se os marinheiros que têm que tripular a guarda-costa fogem, como que a guarda-costa vai funcionar? Ela não funciona. Ela estava lá para isso, né? E aí os piratas conseguem roubar porque os marinheiros fugiram. Enfim, tem vários exemplos e eu acho que isso é uma coisa interessante que o projeto tem conseguido destacar. Isso abre um grande leque para a gente pensar as dinâmicas da história para esse período, né? Eu acho que a gente reivindica um pouco essa bandeira da gente voltar um pouco a olhar para o mar como esse espaço histórico que tem uma dinâmica toda própria, né? E traz uma série de novas questões para a gente. Perfeito, Hugo. Então, queria comentar também assim, duas propostas para debate historiográfico.
E uma tem a ver também com uma parceria que a gente está construindo, que é com a Escola Naval, com o Departamento Histórico-Cultural da Marinha, né, a partir do trabalho do Wagner Rigola, que é discutir a atuação de corsários na Guerra da Cisplatina de 1825 a 1828. Eu penso que é um pouco um debate historiográfico, porque a princípio a gente falou de predação contra portugueses, e aqui já é o Brasil independente. Né? A gente já tem o trabalho do Wagner, ele tem uma listagem dos corsários que trabalharam favoravelmente, então vou chamar de Uruguai para facilitar aqui, o projeto de Montevidéu, né? Em acordo com Buenos Aires. Mas aqui é um momento que a gente tem uma passagem, né, do Brasil chamado colonial, então uma dominação portuguesa, com um Estado-nação independente. Mas é algo que a gente quer enfrentar, correto? Sim, sim, é um contexto muito rico, né, esse do período das independências. São estados que estão se formando, que muitas vezes não têm sua marinha própria, e o recurso, a predação marítima, ele fica sendo uma coisa essencial para a sobrevivência daquele projeto, né? E conhecer trabalhos como o do Wagner e outros que a gente tem tomado ciência de que estão sendo feitos, é muito estimulante, e eu acho que é muito oportuno lembrar disso e ressaltar isso no ano da efeméride, né? Acho que de 200 anos, né? Então, 200 anos do início da Guerra da Cisplatina, que gera a independência do Uruguai. Desculpa, continua. Não, era isso, estava concluindo, é isso mesmo. Então, esse pode ser um ponto em que fique meio engraçado para algumas pessoas, porque, bom, mas aí já é Brasil, não é mais Portugal, mas a gente acha que dentro do fenômeno da predação marítima está muito articulado. Não vou me prolongar nisso, mas não deixa de ser uma questão de debate historiográfico. E o debate, a questão final aqui, vou lançar aqui na forma de uma pergunta. Hugo, faz sentido ainda a gente usar a expressão era dourada da pirataria, como ainda existe em muitos livros? Tu mesmo usou um pouquinho mais cedo, agora. Tu acha que ainda é uma boa expressão, assim? Olha, eu acho que é uma expressão que foi consagrada, né, pela literatura, pela cultura pop, por uma parte de uma historiografia, mas como toda coisa consagrada, ela está aí para ser criticada, né? E eu acho que a gente não pode falar, talvez, diante de tudo isso, do que os dados estão mostrando para a gente, de uma era de ouro da pirataria. É muito provável que houve mais de uma, né? Eu tenho preferido, inclusive, termos de ondas da pirataria, uma vez que a predação marítima ela é também uma dinâmica dessa disputa interimperial, uma vez que você tem guerras na Europa, elas vão repercutir nos espaços coloniais, né? E vão criar uma série de movimentos no qual corsários ou piratas surgem e são acionados. O professor Fabrício Prado, no nosso ciclo de conferências, ele fez uma provocação falando sobre a segunda era de ouro da pirataria, que era justamente esse período da independência de Buenos Aires, do surgimento do Porto Insurgente, né, que foi uma mobilização de corsários em escala assim, gigantesca, né, que vem na esteira das guerras napoleônicas, que também foi outro período que teve uma grande mobilização. Então, enfim, é difícil a gente essencializar esse recorte, né? Porque ele é um recorte que ele é um pouco romântico e ele é muito caro para uma certa historiografia anglófona, né? Porque a pirataria, a predação marítima está intimamente ligada com o surgimento colonial deles, né? A expansão colonial deles pela costa do Atlântico Norte e do Caribe é fruto disso, né? Então, eu acho que para eles têm outras razões. Os ibéricos tendem a olhar isso com um olhar de desconfiança e de desaprovação.
Bom, e aí, além de pensar nisso, eu acho que é importante também a gente emendar a crítica, né? Onde que estão as fontes em português, em espanhol, para contrastar e confrontar esses relatos, essas periodizações que enaltecem isso, né? Acho que é um pouco o desafio do projeto. A gente falou aqui várias vezes sobre como é difícil encontrar as informações, trabalhar as informações, isso é um fato, mas as informações existem. E semana após semana a gente descobre que elas existem, né, André? Elas vão chegando de surpresa. E a gente tem que enfrentar isso, inclusive. Eu estou lembrando. Pode falar. Estou lembrando aqui do Thales e do Gabriel, que me relatam que encontram na Gazeta de Lisboa, porque eles têm que ler todas as notícias, né? E tem lá notícias de corsários dinamarqueses, do Mar Báltico, tinha um que era o... Agora me escapou, mas enfim, tem muitas nações, e eles estão trabalhando ali em 1715, 1720, tem esse fenômeno do Corso Berbere, que vai durar até o início do século XIX, e tem um menos conhecido, né? O livro do David Head fala deles, né? Corsários, mas que agem muitas vezes com piratas estadunidenses, norte-americanos, seja na guerra contra a Inglaterra, de 1812 a 14, seja a serviço dessas novas nações hispano-americanas. Bom, mas a provocação aqui no sentido de também convidar as pessoas. Existe muita coisa para ser feita, essa base de dados, no momento, espera ajudar, inspirar o pessoal, e no futuro tem mais dados para permitir trabalhos bem sólidos. E acho que com isso nós cumprimos aqui um pouco apresentar essa base de dados, mas seria um crime da minha parte se não falasse com todas as letras que esse projeto não existiria, não fosse a iniciativa do Hugo Araújo. Todos esses trabalhos que estavam acontecendo de modo autônomo, cada um fazendo o seu trabalho, o Hugo conseguiu ver o modo como reunir isso tudo. Fez a proposta para a Fapergs, disse, olha, quem sabe a gente faz um projeto nesse sentido. Não deixo de dizer, eu não tinha trabalhado nada de história marítima, história naval, pirataria, até o Hugo chegar e dizer, olha, vamos fazer isso aqui? Tá? Então, o Hugo, sem dúvida, é o armador. Eu trabalhei mais como contador e o caixa do navio. Mas foi um caixa que topou o desafio e a aventura, né? Eu também não era uma pesquisa que eu desenvolvia antes, e acho que tem surpreendido a todos nós, né? Acho que a gente não tinha ideia do tamanho que a coisa ia tomar. Então, é algo que me dá muito orgulho ver essa etapa concluída, né? E acho que outras virão. Então é isso. Nós colocamos o endereço da nossa base. Ai, estava esquecendo. Então, esse fica sendo o endereço, vai estar na descrição do vídeo também. Nós vamos procurar espalhar por redes sociais e outros meios, seja em formato de link, seja em formato de QR Code. Visitem a base. Recomendamos que leiam primeiro as instruções para poder fazer um uso mais adequado. E se tiverem críticas, façam-as abertamente. A gente quer refinar, melhorar o trabalho. Acho que cabe também um agradecimento à Universidade de Sydney, que hospeda o sistema Eurist, que é essa plataforma de base de dados voltada especialmente para ciências humanas. Gratuitamente, né? Mas tudo isso conversem com a gente, né? Se tiverem sugestões, tiverem gratuito, sim, correto. Obrigado. E a gente quer manter diálogo com o pessoal, né? E crescer juntos. A gente não sabia muita coisa, aprendeu muita coisa com o projeto, e com certeza vai vir pessoas e dizer, olha, isso aqui não está muito correto, isso aqui tem que ajustar, eu encontrei um caso, então vamos agregar e queremos que todo mundo... Nós somos piratas e corsários muito democráticos, né? Nós queremos que cada um receba parte do butim, né? Parte do saque. Então ninguém vai se apropriar do que é de outras pessoas. Luísa, quer se despedir do pessoal? Quer fazer algumas últimas
últimos comentários? Eu acho que é isso, né, que convidar que todo mundo faça clique aí no link, né, na base de dados, investigue, né, e isso, que fique no aguardo de que não é só isso, né, que vai entrar bastante coisa a mais, coisas que talvez surjam novas entidades também, né, que isso vai se fazendo ao longo do projeto, né, ao longo do caminho também, né, que eu acho que marca uma pesquisa que vai abrindo os olhos para diferentes campos, para diferentes coisas. Eu acho que é isso. E, né, sempre contente de poder participar dessa empreitada. Embarcar, recém agora, mas, né, embarcar literalmente. Excelente. Acho que a Luísa lembrou aqui. Nós também estamos sendo constantemente desafiados nesse projeto, não é, Hugo? Sim. É muito bom, é muito bom. Também queria me despedir agradecendo o Adriano por toda a parceria, né, por todo o apoio fundamental ao projeto, a Luísa, que agora se soma a nós, a todos os colaboradores, né, que enfim, deram para o projeto a dimensão que ele tem hoje, né, não teria se não fosse de outra forma, e convidar todos para acessarem, darem a sua opinião, darem sugestões. Nós somos muito, muito abertos a essa crítica construtiva. Tá? E venha descobrir o mundo da predação marítima conosco. Né? É isso. Gente, muito obrigado. Então, façam bom uso da base. Ela está feita não só para nós, mas para todo mundo que quiser. Obrigado.